Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Estamos finalizando o item Encarnação nos Diferentes Mundos, questões 186, 187 e 187A e 188. E temos uma explicação extraordinária, de uma lucidez fabulosa de Kardec, que nós vamos estudar juntos, utilizando para isso o livro da editora M. 186. Há mundos onde o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem por envoltório apenas o perispírito? Resposta: sim. E mesmo esse envoltório torna-se de tal forma etéreo que para vós, homens, nós, é como se não existisse. É, portanto, o estado dos espíritos puros. Tá, Jesus, para agir de alguma forma, para falar conosco, para se aproximar da gente, como ele se aproximou de Paulo de Tarso, como ele se mostrou no Monte Tabor, como ele apareceu para os discípulos depois da sua desencarnação, precisa ter um perispírito. Então Jesus diminuiu a luz dele, uns autores dizem 400 vezes, outros 4.000 vezes, o fato é que ele diminuiu a luz para poder caber no perispírito. E com isso poder encarnar e estar em contato conosco. Hoje, no estado que ele se encontra, o perispírito dele para nós é imperceptível. Imperceptível. Então a luz gigantesca, que é aí sim somos imagem e semelhança de Deus, é aquela coisa que cega até gente como Paulo de Tarso. Imagina nós, né? Então só para se entender. Mas sempre, para que haja vida na matéria, nós precisamos do fluido vital e do perispírito, que é um intermediário entre mim, espírito, e o meu corpo. Certo? Mesmo no estado do espírito puro. 187. Parece resultar disso o fato de não haver uma demarcação nítida entre o estado das últimas encarnações e a do espírito puro. Resposta: essa demarcação não existe. Uma vez que a diferença se apaga pouco a pouco, ela se torna imperceptível como a noite que se desfaz ante as primeiras claridades do dia. A gente não consegue perceber a sutileza. Terminou uma encarnação aqui e aí virou espírito puro. Não. A natureza não dá saltos. É gradativo o negócio. Bem gradativo. É cada uma das minhas imperfeições que eu vou vencendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós encontramos, nos bons espíritas, nós encontramos: reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Transformação moral: descobriu que é errado, para de fazer. Luta contra as más inclinações. Toda vez que vier o pensamento, o desejo de fazer o fácil, não faça. Lute para fazer o certo. Perdeu hoje, ganha amanhã, ganha depois da manhã, perde 3, 4 dias, depois ganha outra vez, até que ganhar se torne um hábito e a gente vença aquela má inclinação. É assim que se evolui, devagarinho e silenciosamente, só nós conosco mesmo. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Resposta: não. Ela é mais etérea ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com a rapidez do relâmpago. Basicamente, o perispírito é feito da matéria mental do dirigente espiritual do planeta. Portanto, aqui na Terra, o nosso perispírito, ele tem origem, ele é feito a partir da matéria mental de Jesus. Tá? Então, outros globos serão dos seus respectivos dirigentes, comandantes. E aí, quando eu sou levado de um globo a outro, por transmigração planetária, ou eu estou saindo da Terra, que é prova de expiações, vou começar a encarnar num planeta de regeneração, então eu sou levado para lá, o meu perispírito vai praticamente ser deteriorado aqui, e quando eu chegar lá ele se forma com a matéria mental do dirigente espiritual de lá. Certo? É assim que acontece. Por isso que há uma suspeita
de alguns físicos da Universidade Federal de São Carlos, de que Jesus seria governador de todo o sistema solar e não só da Terra, porque na Revista Espírita, por exemplo, de Kardec, de 1868, ele conta uma visita, uma manifestação de Mozart, o grande compositor Mozart, que mora em Júpiter. Não necessariamente no planeta Júpiter, pode ser de repente numa das luas que tem uma característica muito semelhante à da Terra, mas ainda é Júpiter, né? Enfim. É muito difícil da gente entender essas coisas, mas as novas imagens do telescópio James Webb, por exemplo, têm enriquecido assim, demais a experiência humana e nós estamos entendendo muito mais do que entendíamos antes, principalmente do que entendia em 1857 Kardec, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais especificamente ligados a um mundo que a outro? Existe um mundo para os espíritos puros? Resposta. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não ficam confinados a eles, como os homens estão na Terra. Eles podem mais facilmente que os outros estar por toda parte. São os mundos divinos. Terra, provas e expiações. Antes da Terra, primitivo. Acima da Terra, regeneração. Acima da regeneração, mundo feliz. Acima de mundo feliz, mundo divino. Que aí é o local desses espíritos, espíritos puros, mas que eles podem estar em qualquer lugar. Aqui há uma explicação extraordinária que eu quero compartilhar com vocês. Segundo os espíritos, de todos os globos que compõem nosso sistema planetário, a Terra faz parte daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, à Terra, e Júpiter muito superior sob todos os aspectos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. E o Sol seria essa antena que transmite o sinal que corre pelo fluido cósmico universal. Quanto à sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição semelhante. Hoje já temos informações de estrelas anãs, estrelas gigantes, estrelas amarelas, estrelas vermelhas, estrelas que estão junto com outras estrelas formando sistemas planetários em volta, com 2, 3 estrelas, enfim. Hoje nós já sabemos muito mais do que nessa época. O volume e o afastamento do Sol não têm necessariamente nenhuma relação com o grau de desenvolvimento dos mundos, uma vez que Vênus pareceria estar mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram ter reencarnado em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e é surpreendente ver nesse globo tão avançado homens que a opinião terrena não colocaria no mesmo nível. Nisso nada há que deva surpreender, considerando-se primeiramente que alguns espíritos habitantes daquele planeta podiam ter sido aqui enviados para cumprir uma missão que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro nível. Em segundo lugar, que entre a sua existência terrena e a de Júpiter podem ter havido existências intermediárias nas quais se aperfeiçoaram. E em terceiro lugar, enfim, que tanto naquele mundo como no nosso há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa em nosso mundo um homem selvagem do civilizado. Então, o fulano de tal está em Júpiter, Mozart, por exemplo, está em Júpiter. Tá, tudo bem. Será que ele fez alguma coisa para merecer estar em Júpiter? Ou ele já era de Júpiter e veio para cá trazer a contribuição gigantesca que ele teve no desenvolvimento musical e, com isso, emocional do nosso planeta, né? Nessa parte lírica extremamente importante. Será que ele veio de Júpiter para cá? Será que, após sair daqui, desencarnar daqui, passou por um planeta de regeneração e criou condições para estar no comecinho do mundo feliz? Porque aqui na Terra nós temos pessoas que estão
encarnando pelas primeiras vezes como provas e expiações, e espíritos que estão encarnando pela última vez em provas e expiações e já vão encarnar em mundo de regeneração. E há uma diferença gigantesca entre um e outro, e uma quantidade gigantesca também de espíritos que estão em evoluções diferentes, desde as primeiras encarnações em mundos de provas e expiações até as últimas. Será que pode acontecer isso em Júpiter também? Pode, por que não? Certo? Assim sendo, habitar Júpiter não quer dizer estar no mesmo nível dos seres mais adiantados, da mesma forma que não se é do atividade e da consciência do eu, ao passo que a alma primitiva, a inteligência e a vida estão no estado de germe. Tranquilo. A vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Assim sendo, habitar Júpiter, não quer dizer que estar no mesmo nível dos seus seres mais adiantados, da mesma forma que não se é do nível de um sábio do instituto só por morar em Paris. A Kardec só faz uma comparação. As condições de longevidade não são as mesmas na Terra em todos os lugares, e não se pode comparar as idades. Ao ser evocada, uma pessoa falecida há alguns anos diz estar encarnada há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: Não posso calcular porque não contamos como vós. Além disso, nosso modo de vida também não é o mesmo. Desenvolvemos-nos bem mais rapidamente. No entanto, embora faça apenas 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que teria na Terra. Ou seja, o período de infância na Terra ele é muito longo porque nós estamos saindo de um estado perispiritual extremamente etéreo, livre, para encarnar, o nome já diz, né, em um corpo de carne pesado, que eu dependo de alguns buracos para poder sentir aquilo que está acontecendo à minha volta. 2 buracos para os olhos, 2 buracos para o nariz, um buraco para a boca, 2 buracos para o ouvido e uma pele cobrindo o corpo inteiro para tentar absorver um pouco do que está acontecendo à minha volta. Sem isso, eu não consigo perceber. Então você imagina o tempo que demora para que o espírito consiga se adaptar com aquele corpo de carne, de células, de sangue, de enfim, tudo aquilo que está acontecendo. É só ver quanto tempo demora uma criança para começar a falar. Eu demorei 10 meses quase, um pouquinho menos, para falar. Então demorei tudo isso para conseguir me adaptar o meu perispírito para o corpinho que estava sendo formado ali. Tem criança que demora 2 anos para começar a falar, não é? Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos e não há nada de inverossímil nisso. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em alguns meses o seu desenvolvimento normal, porque o mesmo não poderia ocorrer com o homem em outras esferas. Por outro lado, notemos que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância se comparado ao que ele deve atingir. Achar que somos em tudo os protótipos da criação é ter uma visão muito limitada, e seria rebaixar a divindade acreditar que além de nós nada mais seria possível a Deus. É aquela velha situação. Como assim? Só temos nós no universo desse tamanho? Ah, para, né? Mas as condições de vida que nós conhecemos, para que acontecesse essa condição de vida que existe na Terra, houve necessidade de uma série de acontecimentos, distância precisa do Sol para o planeta rochoso, água em estado líquido, em estado gasoso, em estado sólido, o azoto e o carbono, o hidrogênio, né? A atmosfera como um todo, barrando os raios solares, a camada de ozônio. Quer dizer, tudo isso que foi acontecendo criou condições específicas para a vida como nós conhecemos. Porém, no entanto, contudo, todavia, o que nós sabemos é que os seres criados por Deus têm cabeça, tronco e membros, mas não necessariamente com a carne desse tipo que nós conhecemos. Pode ser muito diferente.
pode não ter necessidade do Sol como nós temos, pode ser totalmente imune a raio do Sol a temperaturas gigantescas, que para nós seria difícil de suportar. O fato é que nós temos na Via Láctea bilhões e bilhões de estrelas, com bilhões de planetas ao redor da maioria delas, e estamos falando de uma galáxia, das bilhões que existem no nosso quadrante. Então, quando a gente começa a ver esses tamanhos, essas coisas, né? O telescópio James Webb pegou, por exemplo, só para a gente fazer uma comparação, uma brincadeira com números, ele pegou o nascimento de um grupo de galáxias, registrou o nascimento de um grupo de galáxias, que aconteceu quando o universo tinha aproximadamente 650 milhões de anos. Hoje o universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Ou seja, essa imagem só chegou agora, está viajando pelo universo, e agora o telescópio James Webb conseguiu pegar, mas essas galáxias se formaram faz 13 bilhões de anos que elas se formaram. E só agora chegou a luz aqui. Isso porque a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É a coisa mais rápida que existe. Então nós estamos falando dessas luzes, da criação dessas galáxias, que aconteceu há 13 bilhões de anos, só agora que chegou na Terra. Olha o tamanho desse universo, gente. É como se você pegasse o flash do seu celular e tirasse uma foto virada para essa galáxia. Você tira uma foto. Aquele flash vai demorar para chegar lá 13 bilhões de anos. É longe, né? É logo ali. Então nós temos um universo gigantesco. E ao termos o universo gigantesco, nós precisamos entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo isso. Não é um sujeito barbudo, cheio de defeito, colocando um caderninho na mão e me jogando no inferno eternamente por uma bobagem pequena que eu possa ter cometido. E pior ainda, um ser que vive cento e poucos anos no máximo, achar que é a coisa mais importante desse universo desse tamanho. Bem, você não é. Pode ter certeza disso. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo e amanhã a gente começa Transmigração Progressiva. Beijo pra você que fica. Tchau.